Você já ouviu falar do maior naufrágio da história, maior até que o Titanic, com mais de 9.000 mortos, incluindo milhares de crianças? Prepare-se, porque o que você vai ver agora é tão chocante quanto esquecido. Uma história real, marcada por guerra, desespero e tragédia em alto mar. Este é o canal Isto é Incrível, onde você descobre fatos impressionantes, curiosidades e eventos que marcaram o mundo de forma surpreendente. Já deixa o like e se inscreve no canal e ativa o sininho, porque hoje vamos te levar até os últimos momentos do Wilhelm Gustloff, o protagonista do maior desastre marítimo da história. A Primeira Guerra Mundial foi um momento marcante na história que impactou profundamente a vida de milhares de pessoas ao redor de todo o mundo. Durante esse período, os navios, tanto de guerra quanto civis, foram essenciais para oferecer suporte às necessidades das nações envolvidas. Com um desfecho trágico e um número de vítimas sem precedentes, o Wilhelm Gustloff se tornou uma das embarcações mais notórias daquele tempo. Navios de cruzeiro são geralmente projetados para proporcionar lazer, conforto e momentos felizes aos seus passageiros. No entanto, durante períodos de conflito, muitos países adaptaram esses navios para funções militares e humanitárias. Em diversos momentos da história, embarcações originalmente destinadas ao turismo foram usadas para apoiar operações de guerra. Vários desses navios foram fundamentais no transporte e resgate de tropas durante conflitos armados. Um bom exemplo são os RM Olympic e Britannic, irmãos do famoso Titanic, que também desempenharam funções militares. O Olympic, por exemplo, transportou tropas americanas e canadenses para a Europa durante a Primeira Guerra Mundial e chegou até mesmo a afundar o submarino alemão U-103 em 1918. Já o Britannic, que nunca atuou como navio de cruzeiro, foi convertido em navio hospital em 1915. Um ano depois, naufragou após colidir com uma mina. Esses casos mostram como a adaptação de navios para finalidades diferentes de suas funções originais é algo relativamente comum na história naval. E foi exatamente o que aconteceu com Wilhelm Gustloff, conhecido por protagonizar o maior naufrágio da história em número de vítimas. A construção do Gustloff começou no final dos anos 1930, em estaleiros de Hamburgo, pela empresa Bohum e Voss. O nome da embarcação foi escolhido por Adolf Hitler, em homenagem a Wilhelm Gustloff, um líder nazista na Suíça, que foi assassinado por um estudante judeu em 1936. Equipado com 4 motores diesel de 8 cilindros e 2 hélices de 4 pás, o navio tinha um calado de 6,5 metros e alcançava uma velocidade máxima de 15,5 nós, cerca de 29 km por hora, com 208 metros de comprimento e quase 24 de largura. Ele iniciou suas atividades em 24 de março de 1938. O Wilhelm Gustloff foi concebido para servir ao programa Força pela Alegria, com o objetivo de oferecer férias acessíveis à classe trabalhadora alemã, uma espécie de símbolo nacional da engenharia naval nazista. No entanto, com o início da Segunda Guerra Mundial, veio a necessidade de adaptar essas embarcações para uso militar. Apenas 2 anos após ser lançado como navio de cruzeiro, o Gustloff foi transformado em navio hospital. Em 1940, passou a funcionar como alojamento para tripulantes de submarinos alemães, atracado no porto de Cotenhafen, na Polônia, onde abrigava cerca de 1.000 membros da marinha. Com o avanço soviético e a iminente derrota alemã, a fuga por terra se tornou impossível
Restava apenas o Mar Báltico como rota de evacuação. Foi então que se deu início à chamada Operação Hannibal, uma gigantesca retirada marítima de civis e militares alemães. Em 30 de janeiro de 1945, o Gustloff zarpou, superlotado e com proteção mínima, apenas um navio de escolta torpedeiro. Estima-se que havia a bordo cerca de 11.000 pessoas, embora sua capacidade original fosse para cerca de 1.900 pessoas, incluindo a tripulação. Durante a travessia, o capitão Frederick Petersen optou por seguir por águas mais profundas para evitar minas costeiras. Como o navio estava inativo há alguns anos, ele também decidiu reduzir a velocidade para 12 nós, visando maior segurança, mesmo sabendo que a rota era patrulhada por submarinos soviéticos. Infelizmente, o submarino soviético S-13, comandado pelo capitão Alexander Marinesko, estava naquela área e avistou o Gustloff, que navegava com suas luzes acesas. 4 torpedos foram lançados. 3 atingiram o navio. O primeiro na proa, onde dormia parte da tripulação. O segundo na casa de máquinas. E o terceiro atingiu a piscina, que havia sido convertida em dormitório para mulheres da unidade feminina da Marinha. Quem estava nas cabines superiores conseguiu correr para o convés e tentar acessar um dos poucos botes salva-vidas disponíveis. Já os que estavam nos convéses inferiores viram a água invadir rapidamente o navio. Correndo e gritando por uma saída, um sobrevivente que tinha apenas 10 anos na época relatou que muitos foram pisoteados na tentativa de fugir. Quem não conseguiu sair morreu nas águas geladas do Báltico, cuja temperatura variava entre 3 e 4 graus Celsius. Cerca de 1 hora após os torpedos atingirem o navio, ele já apresentava uma inclinação de 25 graus. Em um dos últimos relatos a bordo, um comissário chegou à ponte com uma bandeja de copos dizendo: "Um último conhaque, senhores." Pouco depois, o navio afundou completamente, submergindo a cerca de 50 metros de profundidade. Das milhares de pessoas a bordo, apenas 1.239 sobreviveram. Muitos dos que poderiam ser resgatados foram deixados no mar, devido ao temor de novos ataques soviéticos. O naufrágio do Gustloff resultou na morte de aproximadamente 9.000 pessoas, a maioria civis, e entre elas, cerca de 5.000 crianças e jovens, o maior número de mortes registrados em um único naufrágio. Essa foi a história do Wilhelm Gustloff, uma embarcação que começou como símbolo de lazer e patriotismo, mas terminou como o cenário da maior tragédia naval já registrada. Se esse vídeo te impactou, compartilhe com alguém que também deveria conhecer essa história. E claro, comenta aqui embaixo. Você já tinha ouvido falar nesse naufrágio? Se quiser mais histórias surpreendentes como essa, inscreva-se agora no canal Isto é Incrível. Deixe o like e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Muito obrigado por assistir até aqui. Eu te vejo no próximo vídeo. Até lá e lembre-se, o mundo é cheio de histórias que provam que isto é incrível.